Hoje estamos aqui na Proex, no centro da cidade de Ponta Grossa, para a exposição do artista Anselmo Andrade Júnior. O tema da exposição, Dormirei Contigo, traduzindo do Guarani, Che Posse o quê? O artista vem ilustrar as paredes dessa galeria com obras maravilhosas que você aprecia, a partir de agora, nas nossas imagens. Agora eu vou apresentar a vocês o artista responsável por essas telas lindas que você acabou de observar, Anselmo Andrade Júnior. Seja bem-vindo ao programa, Anselmo. Eu é que agradeço a oportunidade, né? Primeiro quero te parabenizar, as obras são lindas, todo mundo de casa tenho certeza que concorda comigo. Mas a primeira dúvida que eu tenho certeza que surge na cabeça das pessoas é o que é essa obra digital? Sim, a arte digital tá assim, é uma tendência aí que vem se configurando desde os anos 80, onde você utiliza o computador para produzir as suas obras. No início era algo muito mecânico, até bem formal, né? Foi algo que não pegou muito, assim, porque a gente tem aquela necessidade de ter a sensação, né, quando você está trabalhando com a tinta e tudo mais. À medida que o tempo foi passando, a gente conseguiu alguns softwares que simulam muito bem a questão das pinceladas, da pintura e tudo mais, e você consegue ter um trabalho orgânico. Eu brinco, né? É um trabalho que você consegue pintar, desenvolver a pintura, só que você não precisa limpar o pincel depois. Você mexe no teclado para isso? Não. Dá para fazer no teclado. Tem gente que no começo começa a trabalhar. Eu, particularmente, trabalho com uma tablet, né? Que é uma mesa, que a gente chama de mesa digitalizadora, né? Ela tem mais ou menos, a minha mais ou menos tem esse tamanho. Ela fica vinculada à tela do computador e você desenha e pinta, né, na tablet e sai no monitor. Tem outras tablets mais sofisticadas até do que a minha que você já faz direto na tela. Então depende muito do tipo que você quer trabalhar. Eu trabalho com muitos trabalhos que eu desenvolvo eu faço diretamente no tablet, desenho direto lá, mas no caso dos trabalhos dessa exposição eu fiz elas à mão no lápis, né? E isso faço o trabalho no lápis. Após trabalhar essa imagem no lápis, eu marco mais ou menos o que eu quero,
e daí escaneio, passo para o computador e desenvolvo toda a pintura lá dentro. Claro que se eu quiser adaptar alguma coisa no computador, que é o caso dessa personagem aqui, o cabelo dela eu não gostei muito, né? Gostei no lápis, quando eu passei para o computador não ficou legal. Daí lá no computador, na hora de pintar, eu aumentei. Mas como você faz um esboço numa tela e também tem a opção de mudar, ajeitar. Então, para você de casa entender, a mão do artista continua presente, mesmo na hora da digitalização. Sim, é essencial, na verdade. Você tem que ter conhecimento de claro e escuro, como mesclar as tintas, né? Se você vai começar nos tons mais escuros e ir para os claros, ou do claro para o escuro, dos tons médios, todas essas coisas você tem que saber, né? Aquela coisa, de repente, de você marcar bem um tom intermediário e mesclar, né, com um tom mais escuro, isso que você faz no pincel, você faz no computador também. Na verdade, dentro desses programas você tem os pincelzinhos assim, todos bem formados ali, e você trabalha como se estivesse trabalhando no teu ateliê, né? Só que você ali o teu computador. Você tem a única coisa legal do digital é que você pode salvar tudo, passo a passo, e tem como você retornar sempre, retornar a fonte lá no comecinho de volta, né? Isso é o que eu mais gosto do digital. Uhum. Bom, É só uma coisa, eu esqueci de falar. O que está aqui não é arte digital. Tá? A arte digital, ela funciona enquanto ela está dentro do computador, né? A partir do momento que eu imprimo isso, né, aí a gente chama de infogravura. No caso da minha, né, que é glissê, né, é infogravura. Então, eu imprimi, já não é mais digital, né? E daí você vende, né, ou você comercializa, seja o que for, como uma gravura, né, tendo as cópias e tudo mais, e você assinando, cada uma tendo um valor. Uhum. Não é à toa, ele é professor de artes visuais, por isso hoje a gente teve uma aula aqui sobre as infogravuras. Infogravuras. Infogravura. Infogravura. Uhum. Depois dessa aula, agora eu vou pedir para que o nosso artista Anselmo conte um pouquinho a sua visão dessa lenda. Por que essas imagens? O que te inspirou? O que te motivou a fazer essa homenagem a Ponta Grossa? Então, na verdade, desde quando eu estava fazendo o curso de artes visuais na UEPG, eu já tinha uma vontade muito grande de trabalhar essa questão da lenda. Quando a gente estudou lá arte no Paraná, lendas e tudo mais, me fascinou. E eu percebi que é um tema, apesar do pontagrossense falar muito, né, da lenda, né, vai conversar, falar da lenda, tal, né, de Vila Velha e tudo mais, a gente não tem muita produção visual nesse sentido, né? Eu vi, então eu comecei a pensar assim, puxa vida, vamos pegar e ilustrar. Pensei a princípio, vou entrar no site da prefeitura, vou pegar aquele texto e vou ilustrar. E foi essa a minha meta. Então eu comecei a ilustrar e fazer os esboços e tudo mais, daí pesquisei os índios, né, que aqui estiveram e tudo mais, quais eram as características, a pintura na face, no corpo. E daí só que eu vi que eu estava fazendo muito certinho, estava começando a ficar, eu brinco, engessado o trabalho, né? Eu estava mais preso aos fatos históricos, e eu vi, mas a ideia legal é justamente você trabalhar a lenda, é viajar, né? Brincar. Então eu peguei a minha pesquisa, gostei muito de ter feito, mas daí tomei algumas liberdades. Daí comecei a desenvolver os personagens dentro do meu ponto de vista. Então aqui eu tenho os personagens que fizeram parte da lenda, só que dentro da minha leitura, né? Por exemplo, né, dentro da história, né, dentro da lenda, conta-se lá que em determinado momento, por conta da... Então, vou falar a história, né, que daí é melhor. Conta a história, é isso, eu ia pedir, conta a história, resume a lenda para a gente. Então, existiam duas tribos, né? Uma tribo, uma tribo guardava, uma tribo era de Duí, né, o personagem masculino principal, e eles guardavam um tesouro nessa cidade, né, nessa tipo tribo, né? E esse tesouro só podia ser visto pelos homens, certo? A outra tribo queria, né, ter acesso a esse tesouro, pegou a sua mulher mais bela e tentou trazer ali para o Duí, né, porque ele tinha fama de ser muito mulherengo, né? E daí quando ela chega, tenta seduzir ele, acaba conseguindo, né? Mas ela também acaba se apaixonando por ele,
né? E ela tem que usar uma taça com um licor de butiá, né? E dá para ele. Eles acabam se embebedando, fazem amor e tudo mais, e o Deus Sol acaba castigando os dois, né? Transformando eles em pedra, e tudo ao seu redor virou, né, a cidade de pedra. Daí eu achei muito trágico, né? E daí assim, dizem, né, tem a taça, daí entre a taça os dois, e daí os dois não ficaram juntos, e o Deus ficou de uma situação muito maligna e tudo mais. Que Deus malvado esse! Aí eu peguei e coloquei assim, ao invés de eu fazer a taça, até porque a gente sabe, né, que estudando os índios e tudo mais, não se tinha taça, era uma espécie de uma cuia, né, eu coloquei a mão dos dois, né, como se os dois tivessem sido petrificados, né, mas ao mesmo tempo juntos. Então a minha leitura que está ali, né, da taça é: as mãos dos dois. As mãos dos dois formaram a taça. São duas mãos, né? O amor deles aí acabou perdurando. Daí tem ali a personagem a Jaguarité, que é a onça que viu toda a situação e acabou contando, né, o problema. Então eu fiz lá o desenho da onça. Então assim, é uma homenagem aos personagens, a minha leitura dos personagens. Uhum. Eu adorei. E eu acredito que você tem que vir pessoalmente apreciar essa arte. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta clichê, que é feita a todo artista e é a curiosidade do telespectador. Você é autodidata, você fez aulas, quem é a sua inspiração? Então, eu agradeço muito ao curso de artes visuais aqui da UEPG, né? A gente teve uma fundamentação teórica muito boa em termos de história da arte. Na questão das práticas nós tivemos professores muito bons também, mas eu acho que a graduação me ajudou a buscar os materiais, entende? Experimentar mais. Então a gente brinca, lá a gente forma professores em primeiro lugar, mas também a gente quer o artista, né? Então um contato com o carvão, um contato com a tinta a óleo, acrílica, trabalhar com pastel, todas essas coisas eu tive ali dentro da minha graduação, né? O digital foi assim, foi eu tentar adaptar o que eu tinha aprendido de maneira, né, a gente fala analógica com a mão, né, para o digital. Então aqueles conhecimentos que eu tinha pego dessa forma, eu joguei para o digital e fui fazendo sozinho. Aprendi sozinho. Uhum. E você tem algum pintor que te inspira, alguém que te motiva a continuar com esse trabalho? Eu acho engraçado que eu não tenho... Eu gosto da pintura, gosto do desenho, mas o artista que eu admiro bastante é um fotógrafo, né, que o nome dele é David LaChapelle. Né? Ele constrói umas imagens de impacto e tudo mais, e ele assim é o meu norte, assim, sabe? É um artista que eu gosto muito, mas também porque daí não dá para a gente dizer que tem um melhor, né? E daí eu gosto do Van Gogh, que é chavão, né? Eu gosto das coisas do neoclássico, né? Do Davi. Então assim, não posso dizer assim que tem um artista assim que eu tenho até dó dos outros, né? Bom, eu conversei aqui com esse artista Anselmo, que é arte de ponta, pontagrossense também, e você está convidado a vir aqui na Galeria Proex. A exposição fica até que dia, Anselmo? Até o dia 26, e a galeria funciona em horário comercial, né? Ela fecha um pouquinho para o almoço, mas depois está tudo tranquilo, né? Tá bom? E as obras podem ser adquiridas aqui mesmo ou somente encomendando com o artista? Olha, dá para entrar em contato aqui com o pessoal responsável pela galeria e também entrando em contato comigo, tanto faz, né? Tem aqui os meus dados, se alguém quiser adquirir as obras, mas também pode entrar em contato com o responsável pela galeria, que é o Wilton, né? Uhum. Muito obrigada, foi um prazer te conhecer. Prazer conhecê-la também, né? E eu tenho certeza que você adorou conhecer esse moço, esse jovem artista. Mais um destaque, mais um arte de ponta, enriquecendo a cultura aqui da nossa cidade.